Sejam muito bem-vindos, eu sou Mayra Cordeiro, falo aqui de Nagoya, Japão. De onde vocês falam, de onde vocês estão. Convido vocês a participarem da live, é uma live muito interativa e eu acredito que é o melhor momento de compartilha, né? Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Luana? E falar de estresse e ansiedade, né? É algo que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia em menor e maior grau, né? Até a nossa própria vida nos traz esse estímulo de ansiedade. Essa semana eu escrevi um artigo sobre 13 pontos para se identificar a ansiedade, e é muito comum que nós acabamos nos identificando com muitos desses papéis, né? Porque a ansiedade, o estresse, a sobrecarga, a rotina geram esse cansaço físico, mental, emocional, a dificuldade de dormir. Então, as muitas preocupações no dia a dia geram essa ansiedade. Muitas preocupações, ações do dia a dia, compromissos, geram estresse, né? Durante um dia de 24 horas, temos que produzir praticamente 16, 17 horas, né? Então, sobrecarrega mesmo e é normal. O mais importante é buscarmos recursos para o nosso bem-estar, para o nosso autocuidado. E através da medicina tradicional chinesa, através do Mindfulness, nós temos a respiração, né, como recurso para se cuidar, um recurso para se sentir melhor, para buscar se controlar, para buscar o seu autoconhecimento. Então, através da respiração, do Mindfulness, né, que é a meditação, nós podemos controlar o nosso nível de estresse, nós podemos promover relaxamento e podemos diminuir a ansiedade. Tudo bom? Tudo bem, Ana Paula? Muito bem-vinda. Tudo bem, Patrícia? Sejam muito bem-vindas. Hoje o nosso tema é respiração para o controle da ansiedade e do estresse. Esse tema ele é muito gostoso, eu tenho estudado ele aqui no Japão há algum tempo. A ansiedade, o estresse, eles já fazem parte de um comportamento rotineiro, então buscar recursos para nós sentirmos bem, termos maior qualidade de vida, e eles até falam que é manejar, né, é buscar recursos para o autoconhecimento e não ser tomados pelo estresse. O estresse ele tem uma característica muito grande, que é quanto mais ele sobrecarrega, mais ele nos sequestra. Você já viu aquele ditado que eu sempre me sinto atrasado? Porque quanto maior o nível de estresse, maior o nível de adrenalina no nosso corpo. Então, apesar da nossa agenda, do nosso dia estar tranquilo, a nossa sensação de sempre estar ou devendo, ou atrasado, ou preocupado, estarmos com aquele sistema de alerta ligado, que é isso que o estresse faz, acaba se aumentando. Então, quanto mais você faz, quanto mais você resolve, como tem um nível muito alto de adrenalina no nosso corpo, ainda sentimos que precisamos fazer, realizar, e que sempre fica pensando, será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu dei conta de tudo? E aí, de madrugada, pela medicina tradicional chinesa, nós falamos que tem insônia das 3 horas da manhã, né? Que é muito relacionado ao fígado, né? Que o que significa isso? Quando a gente acorda lembrando, será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Será que eu vou ter tempo para realizar tal atividade no dia seguinte? Então, esse horário das 3 horas da manhã é o mais comum de ter a nossa insônia por estresse, porque é aquele pensamento de, será que eu resolvi tudo? Será que vai dar tempo? E esse despertar, ele vai do padrão da ansiedade. Tudo bem, sou Luciângela? Seja muito bem-vinda. De onde que vocês estão falando? De onde que vocês são? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Então, existem 13 padrões, né, principais para nós entendermos qual é o nosso nível de ansiedade. Né? Eu vou falar de alguns desses padrões para depois entrar um pouquinho na prática. Então, sejam muito bem-vindos. Convido vocês a entrarem, a compartilharem a live, compartilharem saúde. É um tema que auxilia muitas pessoas, principalmente aqui no Japão, onde a carga horária, onde o trabalho, onde a rotina, né, é tão corrida, tão puxada. E demanda-se muito, né, da saúde, demanda-se muito de organização do tempo, né? Eu vejo que o trabalho aqui ele é muito longo, e o tempo aqui no Japão passa muito rápido. Então, trabalhar esse equilíbrio auxilia no nosso controle de estresse e nos promove mais saúde, na verdade.
Então, quando eu comecei a trabalhar com controle de estresse e de ansiedade, eu via que muitas das vezes as pessoas vinham trabalhar outros sintomas, né, principalmente físicos, e acabavam tendo relatos de sintomas de ansiedade, né? Um dos sintomas, por exemplo, era a síndrome do intestino irritado, que era um dos sintomas da ansiedade, do estresse, má digestão, azia, dores no estômago. Então, o sistema gastrointestinal, ele também acaba sendo um recurso, né, de resposta ao estresse e ansiedade. Algumas pessoas relatavam a perda de urina, então, sabe aquele escapezinho da urina? Então, às vezes você foi no banheiro, mas ainda fica escapando a urina. Isso é um sintoma de ansiedade também. A coceira, não sei se vocês já sentiram aquela coceira no corpo, isso também é sintoma de ansiedade. Dores musculares, né? As dores musculares, aqui no Japão, é o maior número de relatos que eu tenho em relação à ansiedade e o estresse, porque o trabalho é muito pesado, né? É muito repetitivo muitas das vezes, mas também a carga horária, a postura, né? As pessoas sentem essa tensão, principalmente aqui no ombro, né? Que é aquele peso no ombro, né? Aquela sensação de carregar o mundo nas costas. Então, as dores no corpo também são sintomas de ansiedade e de estresse. O que vocês tiverem de sintomas, se vocês quiserem colocar aqui ao lado, nós vamos conversando para identificar se também pode ser um sintoma de estresse, né? O cansaço na vista, o cansaço da vista também é um sintoma de estresse e ansiedade, muito comum. Algumas pessoas têm aquelas moscas flutuantes. As moscas flutuantes são aqueles pontinhos pretos que ficam na vista, né? É bem comum em níveis bem altos de ansiedade, tá bom? Às vezes, aquela bolinha de pelo de gato na garganta. Muitos dos pacientes falam que sente ou fechada a garganta ou sente como se fosse um pelo de gato, né? Isso o que significa? É quando a voz ela começa a se contrair, a pessoa fica num estresse tão grande que não consegue se comunicar. Com a respiração isso auxilia muito, tá bem? A insônia é o nosso principal sintoma, né? Que é acordar de madrugada. EST, você pode me explicar, por favor, qual que é o EST, para eu poder explicar? Não consegui identificar a sigla, por gentileza. A alimentação também, quando comemos demais ou comemos pouco por causa do estresse. Então, existem alguns desses sintomas que nós podemos... EST, desculpa, imagina. E tem esses sintomas que fazem parte, né? Então, perceber como o nosso corpo diz e como cada um sente esse estresse é importante para saber qual é o benefício da terapia, né? Então, muitas das vezes nós vamos buscando a saúde e é importante entender como o nosso corpo se comporta perante determinadas situações. Então, a ansiedade, ela é um sentimento que ele bloqueia a parte respiratória, então dá uma dificuldade de respirar muito grande. Às vezes dá um aperto no peito muito grande e uma dor no corpo muito grande. Então a pessoa se sente contraída, né? Sente dores de cabeça, sente um aperto na garganta, às vezes sente o braço dormir, né? Alguns pacientes eu já atendi, imagina. E eles falam que sentem dormência no braço, mas às vezes é pela tensão que é tão grande, pressiona o nervo e irradia para o braço. Então, existem diversos sintomas, foi catalogado mais de 200 sintomas de estresse e ansiedade, que me coloca ao ver que a ansiedade é um estilo de vida, né? Ultimamente, a nossa rotina, ela gera ansiedade, seja pelo trabalho, seja pela própria rotina, seja pelas atividades, seja pelo excesso de atividades que acabamos tendo, excesso de informação, né? Tudo bem, Jorei? Então, assim, é informações o tempo todo que nós temos, no celular, na TV, no computador, nas redes sociais, nos milhares de grupos de WhatsApp.
Então, ter que estar logado, ter que estar antenado, saber de todas as notícias, tudo ao mesmo tempo, diversos assuntos, isso gera um cansaço físico e mental, isso gera também um estresse e provavelmente uma ansiedade. Então, a respiração, ela traz a consciência pro presente, ela busca o relaxamento, ela busca o bem-estar. Então, quando nós respiramos, nós adequamos o nosso metabolismo, o nosso organismo, traz essa presença para aqui e para agora. Existem duas questões da respiração. A primeira, que é a respiração curta. Quando se tem ansiedade, a respiração ela fica curtinha. Então, o pulmão ele não enche, então o corpo fica cansado muito rápido. Então, quanto menos eu respiro, mais cansado meu corpo fica. Quanto mais eu respiro, mais movimento, mais relaxado meu corpo fica. E esse equilíbrio, ele relaxa as emoções e diminui a frequência tão agitada dos pensamentos, que gera ansiedade. Então, inclusive, existem estudos muito complexos sobre o Mindfulness, tanto em português, né, que é a Unifesp, é um centro maravilhoso, que explica muito bem os benefícios da meditação, como aqui no Japão e também nos Estados Unidos. O Mindfulness é uma técnica japonesa, né? E ela busca esse controle, essa consciência corporal. Então, quando nós respiramos, o nosso principal objetivo é a consciência corporal, é entender como eu estou me sentindo no meu corpo e gerar esse relaxamento. Então, eu preciso entender como está a minha respiração. A minha respiração ela está curta e rápida, então ela fica curtinha aqui, a pessoa fala rápido, tem movimentos mais rápidos. O movimento e a voz, ela sai mais picadinho, né? Ou pode ter a respiração invertida. A respiração invertida, o que é? Quando você puxa o ar, você puxa pelo peito. A respiração normal, ela é ventral, é abdominal. Então, eu puxo o ar, tem que ver pelo abdômen. Se eu tenho essa respiração invertida, eu gero sufocamento, isso gera estresse, isso gera dores nas costas, né? Então, muitas das vezes, a pessoa pode ter um sintoma de dificuldade de falar, uma perda de ar por causa da ansiedade, mas não por causa da ansiedade em si, mas porque a sua respiração ficou invertida. E quando ela vai tentar respirar, ela não consegue. Então, quando nós buscamos completar uma respiração e adequar os nossos níveis respiratórios, o nosso corpo ele relaxa, a nossa mente ela tem uma consciência corporal, então eu trago a minha presença, a minha consciência para o meu corpo e eu começo a entender as minhas emoções, eu começo a perceber o meu corpo e eu gero recursos de relaxamento. Esse é um recurso super fácil de você utilizar, é um recurso que você pode utilizar em qualquer momento do seu dia. Eu trabalho tanto com um grupo de mindfulness, né, de meditação para mulheres. Já trabalhei no Brasil com crianças, foi muito gostoso, porque criança leva muito na brincadeira. Então, vocês podem trabalhar isso com o filho de vocês, né? Se vocês sentirem que eles têm o TDAH, se você sentir um pouquinho mais ansioso, aquela sensaçãozinha de estresse na escola, você pode trabalhar com essas técnicas de uma forma bem lúdica, que você vai sentir os benefícios. Imagina! Então, Lucia, exatamente isso. Então, se entra nesse ciclo de respiração curta, ansiedade gera falta de ar e asfixia realmente, né? Porque você tenta buscar o ar e como sua respiração está superficial, o que acontece? Prende a sua glote, né? Então, quando você faz isso, você vai treinando, expandindo a sua respiração, expandindo o seu core respiratório. E aí, quando você tiver um momento de ansiedade, o que você faz? Começa a respirar pelo abdômen, seu corpo gera um relaxamento. 90% da nossa endorfina e serotonina ficam no intestino. Então, quando você faz esse movimento, o corpo absorve esses hormônios maravilhosos que geralmente ficam paradinhos lá. Então, conforme você vai respirando, você faz uma massagem nos seus órgãos, uma massagem visceral,
e o teu corpo absorve os bons hormônios. Isso gera relaxamento, né? Então, a respiração é um recurso maravilhoso, é um recurso que nós podemos fazer tanto presencialmente, né, como em grupos, como online, como estamos fazendo agora, e é um recurso muito gostoso. Então, respirar é viver, né? Respirar é qualidade de vida. Existem diversos tipos de respiração. Para cada atividade, nós temos uma respiração. A respiração para a ansiedade é diferente da respiração que eu faço para a depressão, para a criatividade, para autoconhecimento. Então, nós temos um recurso interno de respiração maravilhoso. Nós podemos respirar de formas diferentes a vida toda e podemos nos conhecer de diversas formas. E eu tenho feito um curso, inclusive em Tóquio, de Mindfulness, no Centro Internacional, que eles trabalham dentro de empresas o controle de estresse, porque como o ambiente é fechado e é muito ruidoso aqui no Japão, as pessoas elas têm facilidade de perder sentidos, por exemplo, da audição, né? Paladar, o cheiro, porque às vezes o ambiente é tóxico. E em Tóquio eles já estão aplicando em algumas empresas algumas técnicas de relaxamento dentro do Mindfulness para a pessoa ficar relaxada, para a pessoa ficar mais produtiva, né? Então vamos lá começar um pouquinho. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma questão em relação ao Mindfulness que eu posso ajudar, em relação à própria ansiedade, a sintomas que vocês têm, né? Fiquem à vontade, podem me escrever. Essa respiração, ela auxilia naquele sintoma da bola de gato, né? Que é quando fecha a garganta e sente que parece ter alguma coisa aqui na garganta, e muitas das vezes a pessoa faz vários exames e não encontra causa. Isso é verdade, isso daí também é um sintoma. Né? A ansiedade, ela gera pensamentos de preocupação. Então, às vezes, a pessoa é uma pessoa preocupada, porém, a maioria das vezes, a preocupação ela já se tornou um ritmo mental. Então, antes da pessoa criar o pensamento de preocupação, a mente, que é muito esperta, já está criando. Porque ela vai analisando o ambiente e criando pensamentos preocupantes, que é uma forma da pessoa poder se proteger e se organizar para realizar. Então, a primeira respiração, nós vamos trabalhar a consciência respiratória. Tá? A consciência respiratória é um convite a você conhecer como você respira, saber como está o seu nível de respiração, para nós podermos estender ainda mais e buscar um padrão saudável. Mas é importante você ter sua consciência. Então, convido você a sentar com os 2 pés no chão, ou até mesmo de índio, né, com as pernas cruzadas. Pode sentar. Com o quadril bem apoiado na cadeira, porque o quadril é a nossa base, tá? Quadril bem apoiado. A coluna levemente estirada, mas você precisa colocar aqui um pouquinho mais pra cá. Isso. Isso. Então, com a coluna mais relaxada, para você sentir o seu movimento respiratório, né? E eu vou convidar você a fazer uma respiração bem ampla, né? Numa expiração. Uma inspiração, inspira pelo nariz. Expira pelo nariz. Inspira pelo nariz. Perceba como que você sentiu a sua respiração. Perceba como você reagiu à sua respiração. Perceba se a sua respiração foi no peito ou no abdômen. A respiração cruzada ela é assim, olha. Quando eu falo para a pessoa, respira fundo. A pessoa enche o peito. Aqui entra muito pouco ar, aqui a nossa parte pulmonar superior ela é muito pequenininha. Expande pelo abdômen.
Olha o tempo, eu levo 2 segundos a mais para expandir meu abdômen. Olha o quanto de ar sai. Foi 7 segundos a mais de ar. A nossa retenção abdominal de ar positivo é muito maior abdominal. E aqui, você viu como fica diferente? De novo, quando eu inspiro pelo nariz, aqui no peito, respiração invertida, nível de ansiedade alta. 3 segundos que dura a minha inspiração. Abdominal. E vai. Então, a nossa capacidade respiratória, quando nós realizamos a respiração abdominal, é muito maior. Isso gera um relaxamento muito maior no corpo, ele gera um bem-estar muito melhor, diminui o nível de dor, estresse e ansiedade. Esse é o nosso primeiro ponto. Vamos fazer mais uma vez? Coloca a tua mão no abdômen para você sentir o seu movimento, tá bem? Você inspira, levando a sua mão para frente, expira, trazendo a sua mão lá para trás, lá para as suas costas. Inspira. Se você começar a respirar e acabar realizando pelo peito, você relaxa, neutraliza novamente e retoma pelo abdômen. Isso é um treino, então tem o seu tempo para adaptar, tá bem? Então comece com a respiração, fazendo esse treino abdominal, e aí depois você vai expandindo, tá bem? Fica super tranquilo. Quando faz isso, não gera já um relaxamento maior? Parece que o corpo ele fica mais aberto. Por quê? Porque quando nós realizamos a respiração aqui, toda a nossa musculatura se contrai. Mas quando nós realizamos a respiração abdominal, todo o nosso corpo ele relaxa. Então, eu trago a minha percepção mental para o meu corpo, percebo como estou respirando, realizo uma respiração consciente, que é o nome dessa respiração, né? A mindfulness é a consciência, a respiração consciente. Então, eu trago a minha respiração para a realização dessa respiração. Então, eu expando. Com isso, eu relaxo a dor nas costas, eu diminuo o estresse, a minha mente ela calma, porque eu trouxe a minha consciência, os meus pensamentos para a minha ação, para o meu presente, para o meu movimento. Então, quanto mais eu trago a minha consciência para o meu movimento, maior é a minha percepção corporal, maior é meu alinhamento entre minha mente e o meu corpo. E eu começo a perceber as minhas emoções, eu começo a entender as minhas emoções. E isso relaxa o meu corpo, eu fico muito mais tranquila, fico muito mais positiva, tá bem? Então, a primeira etapa é você perceber a sua respiração. A segunda etapa é você realizar o processo consciente, né? Fazer a sua respiração consciente. E agora a terceira etapa é você trabalhar, né? Essa parte aqui abdominal. Você coloca a mão e você vai inspirando. Inspira. 1, 2, 3 e solta. Esse ponto ele auxilia em 2 processos. Ele relaxa o ombro, o pescoço e a musculatura do peito, tal como a digestão. Então ele vai trabalhar o estômago, ele vai relaxar o diafragma, que é a nossa musculatura respiratória, e ele vai regularizar a musculatura da bexiga. Então, para quem tem perda de urina, para quem tem problema digestório, para quem tem tensão abdominal, sabe quando você sente aquela dor, aquele cansaço abdominal? Dores e cansaços no ombro, dores no pescoço, ou essa bolinha, né, de pelo de gato na garganta, ele ajuda. Então, é uma respiração muito funcional e muito gostosa. Então, você coloca as suas 2 mãos aqui na boca do estômago, inspira. 1, 2, 3 e solta. Inspira.
1, 2, 3, nariz, inspira. 3 vezes com a boca. Tá bem? Vocês podem fazer, podem treinar. Essa respiração ela é muito gostosa. Você repete ela de 3 a 5 vezes, tá bem? Que aí vai soltando bem a musculatura, relaxando e trabalhando bem a ansiedade e reduzindo o nível de estresse, porque você vai estar promovendo uma atividade positiva para o seu corpo. Vamos lá mais uma vez? Então, coloca a mão no abdômen. Traz a sua consciência para o teu corpo. Sente a sua respiração e começa. 1, 2, 3. E solta. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3. E solta. Para quem tem aperto no peito, para quem tem aquela angústia, isso relaxa muito, porque você vai dando estímulo e o coração vai expandindo, tá bom? Isso daí também auxilia muito no controle da pressão. Então, você começa, 1, 2, 3, e solta. Inspira, e solta. Inspira mais uma vez, e solta. Moitido, inspira, e solta. Relaxa. Não dá uma sensação gostosa, não parece que abre mais o peito, dá uma sensação de leveza muito grande, né? Então faz esse movimento. Agora nós vamos trabalhar 2 pontos que eles são muito bons. Eles são trabalhados em conjuntos. Primeiro nós vamos trabalhar vir para frente, depois nós vamos trabalhar para trás. Quando nós trabalhamos a inspiração vindo para frente, nós contraímos a nossa musculatura ventral, frontal, e nós relaxamos a posterior, que é a coluna, né? São os ombros, a parte da lombar, né? Então, quando nós realizamos esse movimento, nós relaxamos essa parte. E quando nós inspiramos e contraímos as nossas costas, nós relaxamos essa musculatura. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar a frente do corpo, a parte posterior também. Então, quando eu vou para trás, eu inclino meu corpo posteriormente, eu abro o peitoral, eu relaxo minha musculatura torácica, eu alinho a minha musculatura abdominal e eu estico os meus órgãos também, né? Tudo bem? Tudo bem, querida? Muito bom! Bem-vinda de Toyota. Tudo bem, Igor? Então, vamos começar a fazer mais um exercício. Depois eu repasso com vocês que nós já trabalhamos, tá bem? Mas agora nós estamos trabalhando uma respiração para relaxar a parte muscular, expandindo o corpo e relaxando as musculaturas, tá bem? Eu peço para vocês compartilharem, participarem. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum sintoma de ansiedade, algum sintoma de estresse, peço para colocar aí que nós vamos conversando também, tá bom? A nossa live é super aberta e existem milhares de respirações e nós podemos adequar a necessidade de cada um. Tá bem? Então, vamos lá? Então, essa respiração, ela é uma respiração dinâmica, né? Então, eu vou inspirar, trazendo meu corpo para frente, e eu expiro, jogando meu corpo para trás. Então, eu inspiro e eu expiro. Inspiro. Inspiro. Tá? E depois nós vamos inverter. Então, eu inspiro, expando o abdômen, solto o ar, contraio o meu abdômen. Inspiro, expando a minha coluna, abro, solto o ar, contraio. Então, essa chama Boy Up, que Boy é um movimento de rotacionar e movimentar, como se nós estivéssemos fazendo esse balanço no nosso corpo. E quando nós fazemos esse balanço no nosso corpo, o nosso corpo todo reage. Então, todas as vezes que eu me inclino em posição fetal, eu relaxo a minha posição posterior da coluna, e toda vez que eu expando, eu contraio a minha posição da coluna. Né? Então, quando eu faço esses 2 movimentos, e há um balanço, porque é dinâmico, eu relaxo a musculatura, eu diminuo meu estresse físico, eu aumento o meu relaxamento muscular, eu aumento
a minha circulação sanguínea e eu aumento a minha percepção corporal. Então, tem muitas pessoas, principalmente quando são inseguras, elas se sentem pequenininhas, se sentem inseguras, se sentem frágeis, e aí ela vai se sentindo toda pequenininha. E quando nós trabalhamos essa atividade respiratória, a sensação de expansão do corpo, de estender o seu tamanho, de se sentirem maiores, com mais vitalidade, com mais bem-estar, é muito maior. Eu trabalhei com um grupo com problemas cardiológicos em São José dos Campos com essa meditação. E geralmente quem tem problemas cardíacos, eles têm essa parte superior muito pressionada, né? Muita tensão, a pressão é alta. Então é como se aqui dentro, todo momento, estivesse uma panela de pressão, né? E quando a pessoa tem o processo de ansiedade, a musculatura é muito rígida, né? Quando ainda mais é reforçada pelo estresse. Então, quando nós realizamos esse movimento do corpo, parece que relaxa, e a pessoa que se sente fechada, bloqueada, se sente sem movimento, ela começa a se sentir muito mais leve, muito melhor, muito mais relaxada, consegue se sentir mais segura, sente menos medo, porque a postura de medo é essa. Então, quanto mais eu me fecho, mais o meu cérebro fala, opa, ela está em perigo. E quanto mais relaxada, quanto melhor eu estou no meu corpo, minha mente vai falar, ok, está tudo bem, não precisa se preocupar. E a nossa mente, ela interpreta a nossa postura, né? Então, a leitura corporal que nós acabamos descobrindo em nós durante esse momento, faz a nossa mente entender como que nós podemos melhorar, quais são os nossos benefícios de realizar. Tudo bem? Que ótimo, que bom! Não, fica super à vontade. Que bom que vocês estão gostando das dicas, fico muito contente de vocês participarem. E a questão cardiorrespiratória é uma pressão muito grande, né, no coração. Geralmente, né, eu tenho muitos pacientes cardiológicos. Quanto maior o problema cardiológico, maior a pressão que o coração tem que fazer. Então, a bomba cardiológica fica pesada. E quando nós entramos com essas terapias, quando nós entramos com essas respirações, o resultado é incrível. A pessoa, todas elas, foi 100% assim, de relatos positivos. Deixa eu só colocar aqui. Parece que tira a pressão com a mão, porque você vai colocar mais ar, você vai auxiliar o corpo a funcionar, você vai gerar mais ritmo para o corpo, os outros órgãos vão auxiliar o coração, então o pulmão, né, que é a bomba cardiopulmonar, então sempre que o coração precisa trabalhar, quem dá o apoio é o pulmão, não é? Quando o coração está sobrecarregado, o que a gente precisa? De um diurético para diminuir a pressão, não é verdade? Então, quando nós trabalhamos com essa respiração, com esse processo do mindfulness, o nosso corpo ele entra numa autorregulagem que ele relaxa e ele começa a se reprogramar positivamente. Então, ele começa a gerar bons resultados, né? Então, a cardiopulmonar são pacientes, assim, 3 tipos de pacientes que se beneficiam muito com essa técnica. Cardiopulmonar, ou seja, pacientes com problemas cardíacos e respiratórios, né? Tem estudos hoje nos Estados Unidos em UTI que eles utilizam essas técnicas, então é fantástico porque auxilia. Segundo, dores crônicas, fibromialgia, auxilia muito. Ansiedade e estresse. Então, esses 3 pacientes, essas 3 pessoas, nós que podemos ter esse processo conhecidos, se beneficiam muito dessas técnicas de respiração. Então, né, é um benefício e é um recurso gratuito que nós podemos utilizar. Então, vamos respirar, né? Então, vou repassar com vocês esse processo, tá bom? Fazer um resumo. Nós estamos falando hoje sobre a respiração. Desculpa. Nós estamos falando hoje, né, sobre os benefícios respiratórios da técnica Mindfulness para controle de ansiedade e estresse. Essas técnicas, elas são embasadas tanto na medicina tradicional chinesa quanto no Mindfulness japonês.
É uma técnica que promove uma autoconsciência, um autoconhecimento, e ele controla e regula nossos padrões de estresse. Então, quanto mais nós praticamos, maior o benefício na nossa saúde. Existem muitos sintomas de estresse e ansiedade, e o principal deles é a dor, cansaço, tensão, preocupação demais, excesso de pensamentos, insônia, dores físicas, dores psicossomáticas, né, que nós dizemos, que é dor do coração, dificuldade de respirar, bolinha de gato na garganta, a gastrite nervosa, então a urticária, né, que é a coceira na pele. Então, nós conseguimos trabalhar com essas respirações uma gama de psicopatologias. E isso gera um bem-estar muito grande. Então, meditar é estar presente. Estar presente é sentir a minha mente no meu corpo. Então, geralmente, quando nós paramos, a nossa mente está no supermercado, a nossa mente está no Brasil ou no Japão, a nossa mente ela vai para vários lugares. E o nosso objetivo na meditação é trazer a nossa mente para o nosso corpo, entender como eu estou me sentindo e estar presente, ser esse presente, esse momento. Então, convido vocês a sentarem confortavelmente com os pés, né, com os dois pés bem apoiados no chão, a perna relaxada, trabalhar o apoio do glúteo na cadeira, né, da coluna, do quadril na cadeira, trabalhar a tua postura de forma que você fique ereta, mas que também tenha uma área para movimentação e flexibilidade, tá bem? E conheça primeiramente a sua respiração. Né? O primeiro convite, o primeiro passo da técnica de meditação e respiração é conhecer como você respira. Esse conhecimento, existe alguns processos, tá bem? Então, primeiro você vai fazer uma inspiração pelo nariz e uma expiração pelo nariz. Percebe se sua respiração ela é mais curta ou ela é mais longa. Você tem facilidade ou é mais dolorido, contraído, é tenso respirar? Como eu falei no começo, muitas das vezes a ansiedade ela bloqueia a respiração. Então, muitas das vezes, quando a pessoa ela tem uma respiração invertida, numa crise de ansiedade, ela fica sem ar. Por quê? O natural, o normal, é respirar pelo abdômen. Tá? Então, quando você inspira, tem que inspirar pelo abdômen. Soltar o ar e desinflar o abdômen. Mas muitas das vezes a ansiedade faz que respiremos pelo peito. Então você pede para respirar e está errado. Todas as vezes que numa crise de ansiedade ou no dia a dia, ou é comum, porque tem pessoas que realmente já têm essa respiração invertida, você respirar pelo peito, a musculatura peitoral ela fica extremamente cansada. Então você vai se sentir mais cansado, estressado, fadigado, com dores no ombro, no pescoço, vai fazer exames e não vai encontrar causa. Por que eu estou ficando tão cansado? Talvez a sua respiração esteja invertida. Então, a respiração nós temos que tirar aqui do peito e trazer para o abdômen. Então, o segundo passo é buscar trazer a consciência para a respiração abdominal. Então, você coloca a mão no abdômen e infla pelo nariz, contrai o abdômen e solta o ar. Inspira pelo nariz e solta. A respiração pelo peito, ela tende a durar 3 segundos. É muito curto. E também a expiração, 3 segundos. Quer ver? Já sufoca. Acabou meu ar. Lóbulo superior, super fraquinho. Vamos tentar abdominal, coloca a mão no abdômen. Soltando o ar. Você tem muito mais
mais ar, você tem muito mais combustível vital e o seu corpo relaxa muito mais, responde muito mais na respiração ventral. Então, o seu corpo ele fica muito mais vital, ele fica muito mais leve, muito mais oxigenado, muito mais alcalino, porque essa respiração ela trabalha a diminuição da acidez metabólica, então o seu corpo fica mais leve, mais alcalino. Então, às vezes, a pessoa compra uma água alcalina, faz uma alimentação alcalina, mas o grande recurso é a respiração. Se você respirar, você transforma todo o teu corpo em O2. E aí, seu corpo fica mais leve, fica muito mais relaxado, diminui a inflamação, diminui a contração. Quando se faz essa respiração, o seu corpo ele solta a musculatura, ele trabalha a movimentação das vísceras, 70% para mais da endorfina e da serotonina estão no intestino. O intestino ele é super responsivo aos movimentos do diafragma, da nossa musculatura, da respiração. Então, quando eu respiro, faço uma respiração maior, mais larga, mais ampla, eu massageio os meus órgãos, minhas vísceras, eu absorvo mais esses hormônios, fico mais relaxada, fico mais feliz, né? Fico com mais ar, minha consciência está no meu corpo e na minha respiração, então eu controlo mais meus pensamentos. Então, quanto maior a minha concentração na minha respiração, menor é o nível de pensamento e estresse. Então, a gente faz um triquezinho, né? Um truquezinho mental para tirar o excesso de pensamento e vir para o corpo. E quanto mais oxigenada fica a nossa mente, mais relaxada ela fica também, tá bom? Então, mais uma meditação, mais uma respiração. Essa nós conversamos que ela é muito positiva para pacientes cardiológicos, cardiorrespiratórios, né? Cardio, coração, respiratório, pulmão. Então, pessoas que têm dificuldade na respiração, sente dor no peito, tem pressão alta, tem alguma disfunção cardiológica, né? Eu já apliquei num grupo em São José dos Campos, tivemos 100% de benefício, assim, com comprovações em exames, e é muito gostoso. É um exercício muito simples que vocês podem aplicar. E como eu falei antes, vocês podem aplicar com filhos, podem aplicar com os pais, podem aplicar com idosos. É uma meditação para se divertir, para aproveitar, tá bem? Essa você coloca as suas duas mãos aqui no abdômen. Você faz uma inspiração em 3 tempos e uma expiração em 3 tempos, tá bom? Parecendo um soluço. Inspira pelo nariz em 3 tempos, solta pela boca em 3 tempos, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa respiração, ela traz uma sensação muito gostosa, porque ela relaxa a musculatura peitoral, ela relaxa a musculatura cervical, ela auxilia a movimentação do pulmão e ela relaxa o intestino. Ela solta a musculatura da lombar, porque como a gente vê essa molinha aqui, essa mola corresponde na coluna uma flexibilidade. Então, isso relaxa a coluna, trabalha livre da lombar, trabalha esses órgãos e trabalha essa musculatura peitoral e a postural, né, que é a escápula, o ombro. Então é uma respiração bem gostosa. Vamos fazer mais uma vez? Então inspira. Inspira. Tá bem? Mais uma vez, Moichido. Quando você trabalha a respiração oral, né, que é através da fala, através da boca, você limpa e abre os canais respiratórios, né, os canais orais, e retira aquela bolinha de gato. Sabe quando você sente muito preso a garganta, ou sente que tem algo incomodando? Isso alivia bastante. Tá bem? E essa última respiração é uma respiração bem dinâmica, bem didática.
para pessoas que têm dores no corpo, dores nas costas, que sentem muita contração, que dormem em posição fetal, né, que sente aquele estresse do final do dia muito grande. Quando chega ao final de tarde, ou antes de ir para o trabalho, tem pessoas que às vezes têm ansiedade matinal, que é quando fica com sintomas da ansiedade quando acordam, ou a ansiedade no final do dia, ou no domingo, a dor no corpo após uma atividade física. Essa última respiração, ela trabalha muito esse dinamismo, né? Então, ele trabalha em 2 circuitos, trabalhando contrair a parte frontal e depois relaxando a parte posterior. Então, quando eu contraio a parte frontal, eu alongo a minha posterior. Quando eu alongo a minha parte frontal, eu contraio a minha parte posterior. E aí isso gera um ritmo, um balanço. Perguntaram por como que eu faço. Bem, eu sou fisioterapeuta há mais de 10 anos, né? E eu trabalho tanto com as palestras, workshops, e eu trabalho com aulas de meditação e de pilates. Então, eu tenho essa dinâmica corporal, sou professora já há muitos anos. Então, trabalhar com o corpo, fazer o movimento corporal, para mim, é uma forma de expressar, né? E não tenho descendência italiana, mas eu acho que a expressão corporal ela é muito rica. Eu acredito que tem muitas pessoas que às vezes não conseguem se comunicar muito verbalmente, mas existem estudos falando que conseguimos expressar 90% da nossa emoção através do nosso corpo. Então o corpo ele fala, né? Os nossos gestos eles falam, a nossa dinâmica corporal ela fala. Então ter essa consciência de como o nosso corpo se comporta é uma forma muito rica de aprendermos e de nos expressarmos através dele, né? De expressar as nossas emoções, expressar os nossos sentimentos, expressar a nossa consciência, termos consciência do nosso eu, termos consciência das nossas emoções, entender como os nossos pensamentos agem no nosso corpo, como os nossos relacionamentos. Então, tem situações que a gente fica mais contraído, tem situações que fica mais relaxado, tem situações que fica mais tímido, tem situações que fica mais à vontade. Então, conforme nós vamos entendendo o nosso movimento, nossa expressão, onde nós ficamos mais à vontade, em momentos que nós temos mais medo, momentos que nós ficamos mais raivosos, onde nós precisamos decidir. Então, conforme nós vamos entendendo a nossa dinâmica corporal, a nossa mente, as nossas emoções, nós conseguimos trabalhar de formas muito ricas as nossas expressões, nossos diálogos, tanto verbais quanto corporais, né, não verbais. A vida é uma dança, né? A postura é uma dança. Amanhã vocês reparem, né? Conforme vocês forem encontrando com as pessoas, como esse jogo postural, né? Conforme você for fazendo uma postura, a pessoa responde com outra postura. Quando você faz um gesto, a pessoa responde com outro gesto. Então, o nosso corpo, ele traz essa riqueza de sinais, de sentidos. E essa dança entre as pessoas é muito rica, é muito gostosa. Depois vocês me mandam uma mensagem. Como que foi? Tudo bem, Júnior? Eu gosto muito dessa meditação. Na verdade, tem 3 linhas de meditação que eu gosto muito. Eu gosto da Mindfulness, que é essa que eu estou fazendo com você, né? Com vocês. A Mindfulness, ela trabalha a mente, o corpo com as emoções. Então, cada respiração, cada meditação, ela tem um porquê fisiológico, né? E eu sempre trago a minha concentração para aqui e para agora. Tá? A segunda meditação que eu gosto é a transcendental. A transcendental, nós trabalhamos a expansão da mente. Eu sou apaixonada por essa, eu realizo, essa sou instrutora da meditação transcendental, onde você expande a tua mente, você busca algumas percepções diferenciadas através de imagens, através de conduções terapêuticas, e você se conhece de uma forma muito bonita, né? É muito gostoso de fazer. E eu gosto muito da Liangon. Liangon é uma linha da medicina chinesa, onde nós realizamos a respiração, o movimento,
nós percebemos a nossa emoção. E ela é linda, assim, ela é maravilhosa para fazer. Eu sempre faço aqui em Nagoya. Então, quando nós trabalhamos essas três, nós trabalhamos o nosso corpo em silêncio, que é a Mindfulness, nós trabalhamos nossa mente em movimento, que é a Transcendental, e nós trabalhamos o nosso corpo em movimento com as nossas sensações no Nyambon. Então, essas três são as três que eu estudo, que eu me identifico muito, e que traz um processo muito completo de autoconhecimento. Tá bom? Depois, se você quiser mais contatos, é só você me mandar uma mensagem que nós conversamos. Essas três, elas são fantásticas. E quando nós trabalhamos juntas, nós começamos por uma, vamos evoluindo, até chegar, né, no ponto ápice da nossa transformação e depois percebendo as nossas emoções. São muito gostosas. Eu utilizo em todos os meus cursos, em todos os workshops. Então, é uma prática que eu sempre recheio, né, todas as minhas atividades. Então, convido você, se tiver a possibilidade, de participar também de algum evento, principalmente aqui em Nagoya ou em Hamamatsu, que tenho certeza que você vai gostar. Você é de onde? Depois você escreve, por gentileza. Então, vamos fazer essa última respiração. Essa última respiração, então, ela trabalha contraindo a parte da frente, relaxando a parte posterior, expandindo a parte frontal, contraindo a parte posterior. Pensem assim, quando um lado relaxa, outro contrai, tá bom? Então, nós vamos trabalhar esses dois pontos. Então, inspira fundo, inspira e expande. Abdômen, eu fiz com o peito, mas é todo o corpo, tá? Expandiu. Contraiu, veio pra frente. Expandiu, inspira. Soltou o ar. Inspira, expande. Solta o ar. Inspira. Essa massagem é muito gostosa, né? Uma respiração, meditação, mas eu chamo de massagem. Você inspira em 7 tempos, que é o nível básico inicial da respiração. E você expira também em 7 pontos, que é o nível básico de uma respiração. Então, inspirou. Nossa, para vocês terem ideia, eu já cheguei a 25 pontos. Então, dá para vocês fazerem muita coisa, tá? Vamos lá mais uma vez. Olha que delícia. Moitidô, mais uma vez. Tá? Então, vai sentindo essa respiração. Inspira, alonga, relaxa a musculatura, sente o seu corpo relaxando e contrai, relaxando a parte posterior da sua coluna, né? Tá tirando aquele catacor, aquela tensão, aquela carga do ombro, né? Aquele peso. Então, inspira, alonga, solta o ar, contrai o abdômen. Inspira. Abre o peito, relaxa, aumenta a circulação, diminui a pressão, abre, né? Relaxa o seu estômago, relaxa o teu corpo, expande o seu pescoço, a sua voz. Contrai, 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 contrai. Relaxando as costas, senta a musculatura das costas, relaxando. E sente o seu corpo, vai se sentindo, vai relaxando, né? E mais uma última respiração, que é um plus que eu vou passar com vocês, que é em conjunto com a semana passada que eu conversei, que é da gratidão. Então, você trabalha aqui no peito, você pressiona, inspira. Solta. Os dois são pelo nariz. Então, pressionou, inspirou. Quando você solta o ar, você relaxa tudinho. Inspirou. Pressionou, soltou o ar.
relaxando. E você faz isso, isso aumenta o seu relaxamento, isso aumenta o acolhimento das suas emoções, isso aumenta os seus movimentos cardíacos mais suaves, isso aumenta a sua percepção de acolhimento, isso auxilia no bem-estar, essa respiração auxilia no movimento corporal e ele vai gerando um ritmo natural, um ritmo de relaxamento. E o seu nível de estresse vai relaxando, vai diminuindo, vai reduzindo, a tua ansiedade ela vai sendo eliminada, porque a tua consciência é na tua mente plena, é no teu corpo pleno, é no expandir, é no relaxar, você vai se sentindo muito mais, você se sente pleno. Então, mais uma vez, você coloca as mãos no peito, respira. Vai sentindo o teu peito, vai sentindo as suas emoções, vai sentindo gratidão ao dia que está terminando, ao dia que está finalizando, a esse momento especial que nós tivemos, a essa experiência de autocuidado, de autoconhecimento. Gratidão à experiência que você teve no teu dia, na tua vida. Gratidão às pessoas que estão com você. Gratidão aos momentos felizes que você teve a oportunidade de viver, aos momentos difíceis que você teve a oportunidade de aprender, e a todos os dias da vida que são únicos. Muita gratidão. Sou Mayra Cordeiro, moro aqui em Nagoya. Teremos um workshop esse final de semana da Mulher Transformadora aqui em Nagoya. Então, convido todas vocês mulheres, todos vocês maridos a passarem às mulheres, aos filhos a passarem para as mães, para os amigos, para as amigas. Então, eu convido a você a viver de forma plena, buscar cada vez mais o seu bem-estar, o teu autoconhecimento, se aprofundar na tua essência, mergulhar na tua vida, viver a tua vida, ver a tua rotina, buscar os momentos que te fazem felizes e sempre respirar. Respiração é vida, respiração é harmonia, é vida plena. Muita, muita gratidão, eu sou Mayra Cordeiro. Deixei alguns dos meus dados aqui, eu ficarei muito contente em tirar qualquer dúvida de vocês. Muita gratidão.